Bom dia, tudo bem? Vamos fazer nossa agenda de reforma íntima do dia 22 de março. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Vindo a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga, como era seu costume, num dia de sábado, e se levantou para ler. Lucas capítulo 4, versículo 16. Meta do mês: desenvolver a piedade e a compaixão. Prodigalizai a mãos cheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro a todos aqueles que, deserdados dos bens desse mundo, definham no sofrimento e no isolamento. Allan Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: desenvolver a compaixão. Procure o infortúnio oculto, colocando-se no lugar do outro, e haja com amor, simplicidade em favor do próximo. Sugestão para a sua prece diária. Prece ao anjo da guarda, rogando estímulo à prática da caridade. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Jesus. Bondoso Jesus, nós nos colocamos neste instante diante de Ti, envoltos em Teu amor, em Tua bondade. Queremos, Jesus, ser instruídos por Ti em todos os instantes, principalmente, Jesus, a respeito da caridade, da beneficência, que essas virtudes possam brotar em nosso ser, transformando-nos a todo instante em Teu amor. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, quarta-feira, é o dia do tratamento espiritual. Então, busquemos, durante o dia, nos manter firmes, com pensamentos em Jesus, nos momentos que percebermos que estamos desviando, buscar na prece, nos momentos que estivermos com raiva ou percebendo que nós vamos perder o equilíbrio, o controle, buscamos na prece Jesus. Então, evitemos contendas, discussões, porque estamos com o Cristo. E hoje é o dia do tratamento. Então, os nossos anjos da guarda, desde o dia em que tomamos a iniciativa para fazer o tratamento em nossa casa espírita, já estão ao nosso lado, nos auxiliando, nos intuindo para que consigamos de fato estar sintonizados com o Cristo. Então, os medicamentos já estão sendo postos na alimentação, na água, para que durante todo o dia nós consigamos nos harmonizar. E quando perceber que a gente está saindo do prumo, vamos pensar em Jesus. Quando a gente perceber que o nosso farolzinho está baixando, está vindo a tristeza, busquemos Jesus. E aí, no finalzinho da tarde, início da noite, às 8 horas, em nossa casa espírita, nós estaremos lá para acolhê-los. Queremos sempre lembrar aos amigos que é muito bom chegar um pouquinho mais cedo, porque 5 para as 8, o portão da nossa casa será fechado, tá bom? Então, busquemos sempre a pontualidade, a assiduidade.
não esqueça de trazer a sua garrafinha com água, tá bom? Meus amigos, nós estamos estudando há 377 dias o Evangelho segundo Emmanuel, sobre comentários ao Evangelho segundo Mateus. Então, é mais de um ano estudando essas pérolas do Cristo. E vamos, então, para a nossa próxima pérola. Porventura sou eu, Senhor. Mateus, capítulo 26, versículo 22. Perante Jesus. Diante da palavra do Mestre, reportando-se ao espírito de leviandade e defecção que o cercava, os discípulos perguntaram afoitos: porventura sou eu, Senhor? E quase todos nós, analisando o gesto de Judas, incriminamo-lo em pensamento. Por que teria tido a coragem de vender o divino amigo por 30 moedas? Entretanto, bastará um exame mais profundo em nós mesmos, a fim de que vejamos a nossa própria negação à frente do Cristo. Judas teria cedido à paixão política dominante, enganado pelas insinuações de grupos famintos de libertação do jugo romano, teria imaginado que Jesus, no Sinédrio, avocaria a posição de emancipador da sua terra e da sua gente, exibindo incontestável triunfo humano. E apenas depois da desilusão dolorosa e terrível, teria assimilado toda a verdade. Mas nós, em quantas existências e situações tê-lo-emos vendido no altar do próprio coração, ao preço mesquinho do nosso desvairamento individual, nos prélios da vaidade e do orgulho, nas exigências do prazer egoísta, na tirania da opinião, na crueldade confessa, na caça da fortuna material, na rebeldia destruidora, no ouvido de nossos deveres, no aviltamento de nosso próprio trabalho, na edificação íntima do reino de Deus. Meditemos nossos erros, conscientes ou não, definindo nossas responsabilidades e débitos para com a vida, para com a natureza e para com os semelhantes. E em todos os assuntos que se refiram à deserção perante o Cristo, teremos bastante força para desculpar as faltas do próximo, perguntando com sinceridade no âmago do coração: porventura, existirá alguém mais ingrato para contigo do que eu, Senhor? Comunicação de Emmanuel, publicada no Reformador, junho de 1957,
e também no livro Palavras de Vida Eterna, da editora Comunhão Espírita Cristã, no capítulo 12. Meus amigos, quantas vezes, por caprichos nossos, nós negamos o Cristo? Aí, quando chega na Semana Santa, nós queremos pegar alguém para malhar, o Judas. Nós sabemos que o Judas já resgatou seu débito com o Cristo. Que interessante perceber que quando Jesus está no alto da cruz e percebe que Judas comete o suicídio, ele pede ao anjo da caridade para que ampare o nosso irmão. E Judas, depois desse ato invigilante e descuidado, porque conviveu com Cristo, com o Mestre ali todos os dias falando do amor, falando da vida, mostrando que ele era o caminho e é o caminho. E esse nosso irmão fica diante de tantas questões que ele tinha imaginado para si, envoltos em grupos que estavam por trás dele, com as ideações de tomada de poder. E ao perceber que Jesus não veio para isso, então nosso irmão se desequilibra e comete o suicídio. E nós vamos perceber que Jesus tem um carinho especial por Judas, porque pede ao anjo da caridade que o ampare. E Judas, então, é resgatado e depois ele vai reencarnar várias vezes até conseguir cumprir a tarefa que foi confiada a ele. E nós, meus amigos, se nós formos analisar nossa conduta de hoje, podemos perceber que ainda hoje nós negamos o Cristo. Judas entregou Jesus por 30 moedas. O Emmanuel traz uma reflexão para nós e nos indaga de quantas maneiras nós estamos traindo Jesus. E muitos, se nós formos analisar, são por caprichos nossos. Então, meus amigos, devemos sempre buscar a responder essa pergunta, como diz o Emmanuel no finalzinho da mensagem, buscando lá no nosso íntimo mais profundo de nosso ser, da nossa alma. Porventura, existirá alguém mais ingrato para contigo do que eu, Senhor? Meus amigos, todos os dias nós recebemos as dádivas do céu. Em todos os instantes. André Luiz conta em um de seus livros, que não me recordo agora, que nós absorvemos pelos nossos poros, pela respiração, pela nossa boca, pelos olhos, pelos ouvidos, milhões de substâncias que são emanadas dos mundos superiores, do sistema solar, da natureza, de diversos ambientes que são direcionados a nós por gratuidade divina. E ele nos diz que nós somos alimentados por isso em 70% de nossa alimentação. Ou seja, o que nós alimentamos aí, que nós comemos, é mais por gula do que por necessidade mesmo. Porque a nossa alimentação já é dada a nós 70% dela pelos fluidos magnéticos da natureza. E quantas vezes nós criamos situações negligenciando
o Evangelho de Cristo. E essas situações estão ligadas em todos os ambientes, sejam eles na casa espírita, seja no meio social, seja no ambiente de trabalho, seja a nossa relação para com a natureza, em todos os ambientes, e muitas vezes nós negligenciamos a boa nova. Então, meus amigos, busquemos no dia de hoje ficar com essa perguntinha tilintando aí na nossa consciência. Porventura, existirá alguém mais ingrato para contigo do que eu, Senhor? Meus amigos, vamos nesse instante fazer prece. E vamos nesse momento buscar Jesus. Eu sempre coloco, meus amigos, para que a gente crie o quadro mental do Cristo. Quando a gente pensa em Jesus, Jesus aproxima-se mais de nós. Bondoso Jesus, envoltos nesse amor que nos envolve, que penetra em nós pelos poros, inundando todo o nosso ser. Queremos, Jesus, pedir por todos aqueles irmãos que estão sofrendo dores angustiantes, dores da alma, depressões, ideações suicidas. E também, Jesus, por aqueles que sofrem as dores físicas, que estão internados nos hospitais, que estão acamados. Amado Mestre Jesus, que nesta manhã, em que o sol adentra tantos lares, que o teu amor, Jesus, possa irradiar em todos esses ambientes, penetrando o nosso ser mais íntimo, reorganizando cada célula, curando-nos, amparando-nos, mesmo quando, Jesus, não somos merecedores. O seu amor é imenso por todos nós. Vem, Senhor Jesus, em nosso socorro. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um dia abençoado. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.